com a segunda-feira, tanta gente entrando, conversando com a gente, falando, pedindo para continuar essa caminhada. O cemitério, aquele padre que estava aqui com a gente, Padre Benedito, está extasiado com o nosso trabalho. Ontem ele disse aqui, eu nunca vi uma coisa mais divina. Vocês estão fazendo uma coisa tão divina, tão linda, ele disse. E eu fico pensando, ele é padre há 23 anos, nunca viu coisa mais bonita do que isso? Como é que está a nossa igreja? A igreja tem tanta possibilidade de fazer tanta coisa bonita, sabe? A gente já viu coisas bonitas acontecendo aí, não é? Agora vem um padre com 23 anos de sacerdote, nunca viu coisa mais divina, mais bonita do que isso. Obviamente, ele sentiu no coração a presença do céu e a presença de vocês, não é? É aquilo que a gente já falava e que os padres costumam falar aqui também. Na missa, nos domingos, lá o pessoal vai lá, mas não vai para rezar. Vão lá, um gato pingado aqui, outro gato pingado aí, reza um pouquinho, canta aqui, outro aí, mas a maioria das pessoas estão lá, não participam, né? E os padres estão acostumados a ver isso. E aqui ele vê todo mundo cantando, todo mundo vibrando, todo mundo, né? Por isso eles se emocionam, né? Se extasiam. E hoje nós estamos aí com carência de sacerdote, né? O padre José Benito foi fazer agora uma viagemzinha até Brusque, ele vai voltar de tardinha, vai celebrar aqui, mas de tarde, né? O Frei Luiz também não vem hoje. Hoje era o dia da nossa consagração. Hoje nós íamos fazer o ritual da profissão dos primeiros votos da Torre de Marfim. Mas se não tiver padre aqui, não dá de fazer. Nós vamos ter que adiar de novo, né? Infelizmente é assim a nossa história, né? E o Filho Luiz tem problema sério lá. Nós precisamos rezar muito por ele. E vontade de vir ele tem, ele se aprontou para vir, já se preparou no domingo, se preparou na segunda-feira, se preparou hoje. Agora ele diz que sexta-feira ele vem. Quer dizer, ele quer vir, né? Quer vir. Nós estamos rezando por ele, Frei Luiz, a gente está rezando para o senhor. A gente sabe que o senhor tem o seu compromisso, a sua história, mas, sobretudo, o teu sofrimento. A gente sabe disso. Nós estamos rezando pelo senhor. Bom, assim, esse desenho aqui, eu só vou procurar falar mais sobre esse desenho, porque muita gente não sabe direito, né? Diz que é uma colmeia de abelha, né? O favo de abelha e não sei o que, né? Muita gente não entendeu, né? A nossa caminhada. Ontem eu falava, anteontem, que eu pessoalmente não rezava, né? Pelas almas, pelo purgatório. A minha mãe rezava, a minha sogra rezava, a Norma rezava pelas almas do purgatório, mas eu não rezava. Eu não achava que não precisava rezar, porque, como eu já falei para vocês, elas vão para o céu. Não importa quanto tempo vão ficar lá no purgatório, mas elas vão para o céu, né? De qualquer maneira, deixa eu ficar mais aqui, então, perto da câmera, já que vocês querem me ver também, né? Tá bom. Então eu não rezava. Mas foi para mim que no momento de oração o céu começou a se manifestar. Eu posso dizer para vocês assim, a Marlene, a irmã do Arnaldo, né? Ela morava aqui em Porto Belo e ela apresentou para nós o livrinho das 15 orações. Eu não conhecia, nós não sabia dessa oração, nunca tinha visto, né? E ela veio com um livrinho fininho, 15 orações de Santa Brígida. Então ela deu para nós, ela rezava, e ela falou que era muito importante, e a gente até leu no comecinho as promessas de Jesus ali, né, a Santa Brígida e tal, mas deixou o livrinho de lado. Aí eu e a Norma disse, não, eu já não rezava pelas almas mesmo, né, vou deixar um pouquinho de lado aí. Mas a minha sogra, a mãe da Norma, ela pegou o livrinho lá e começou a fazer realmente. Ela levou a sério. A dona Palmira, né? Levou a sério e começou a ler. Um tempinho depois, aí a gente viu que a mãe estava fazendo, a Marlene também incentivou, aí a gente começou a fazer.
Aí a Norma começou a passar mal. A gente rezava e ela passava mal. Ela via as imagens, começou a ver as imagens distorcidas dos quadros, ou outras imagens que a gente tem, distorcidas e como se fossem transformadas, né, em monstros, em coisas assim. Então ela acabava caindo, ela sem poder rezar e tudo. Então a gente resolveu parar. Então vamos parar, porque né, se é para ficar doente, se é para ter problema, vamos parar de rezar. E nós paramos de rezar. Um tempinho, paramos. Um dia que eu estava voltando da missa, lá, nós estamos de Porto Belo, na nossa matriz, né, estava voltando, estava indo de pé. Aí eu disse para a Norma, olha, o céu está dizendo alguma coisa, o céu quer dizer alguma coisa para nós. Na verdade, se essa oração faz tanto mal para você, se é tão difícil fazer, é porque é uma oração muito forte, então nós precisamos fazer. Nós precisamos fazer de todo possível para nós fazer. Porque se o céu, se o inferno não está deixando nós rezar, é porque é uma oração muito forte. Então, no caminho, a gente combinou. Então, vamos rezar essa durante o dia, né? Depois de meio-dia. E aí nós começamos a rezar. Começamos a rezar e eu comecei, então, a receber os recados do céu. Primeiro, muito confusos, difícil, porque eu não esperava por isso, não é? Começava a confundir tudo na cabeça, uma briga, parece, brigava daqui, brigava de uma coisa. Depois, nitidamente, devagarinho, comecei, então, a entender o recado que o céu queria dar, né? Então, vamos rezar. E começamos a rezar. E nós já tínhamos gente da nossa casa que estava falecido, inclusive o padrasto da Norma já era falecido, né? Começamos a rezar por ele, a alma, né? E ele, o Nelson, então, no livro é Nilton, né? E nós botamos um nome diferente um pouquinho. E ele também começou a pedir oração. A gente viu que ele precisava de oração, a imagem dele. Ele precisa de oração, precisa de salvação, precisa. E a gente começou a rezar. Depois ele, através dele, o céu me falava: para você salvar aquela pessoa lá, era a Hilda, né? A Hilda era uma pessoa difícil e precisava de oração. O Nelson dizia, o céu está dizendo que para salvar a Hilda precisa fazer uma ponte, precisa construir uma ponte. Gente, como é que a gente constrói uma ponte? Então o céu me mostrou o morro, né, as serras, e um precipício muito grande. Um morro aqui assim, né, outro assim. Então formou um buraco aqui, um cânion, mais ou menos isso, né, igual um cânion assim, né, aqui. E o céu me mostrou a Hilda caminhando aqui na terra. Ela está viva, né? Ela estava viva, a Hilda, né? E caminhando aqui. Então, se ela chegasse aqui, ela ia cair no precipício, né? No buraco ali. Então, o Nelson disse, precisa fazer uma ponte para ela poder passar, para ela não se perder. Então, que ponte? Como se faz a ponte? Aí o céu vai ajudar. E o Nelson foi o primeiro mesmo que começou ali a incentivar, digamos assim, né, as pessoas aí. Aí a gente percebeu as almas, então, trazendo pedras para jogar naquele buraco, naquele cânion. Almas. Aí elas começavam a se mostrar e dizer o nome delas também, e começaram a trazer pedras para colocar naquele buraco. E algumas traziam pedras grandes, muito grandes, rolando as pedras de morro acima, de morro abaixo, elas caíam, desviavam. Daqui chegava, conseguia chegar ali, empurrava, elas caíam lá no buraco. E aí a gente percebeu que lá embaixo, quando elas batiam no chão, elas se partiam e ficavam todas do mesmo tamanho. Todas do mesmo tamanho. Tipo uma pedra de diamante, né? Meio sextavada, assim, mas brilhante mesmo, como um diamante, elas começavam a se colocar lá. Mesmo as pedras grandes caíam, rebentavam, ficava tudo em pedacinho. E naquelas pedras surgiu o nome da pessoa que colocou, o nome da alma que colocou aquela pedra. Aí a gente perguntava, mas por quê? Né? Por que essa pedra?
Então aí vinha a explicação. Essa pessoa está no purgatório, ela foi para o purgatório por causa disso, por causa daquilo, ela precisa dessa ou daquela oração, mas ela resolveu ajudar vocês a salvar aquela pessoa que está viva lá. Então ela está carregando essas pedras, ajudando a fazer a ponte para poder salvar aquela pessoa lá. Aí Nossa Senhora explicava, logo depois, então, se você quiser salvar um vivo, ela já tinha dito, se você quiser salvar um vivo, reza pelas almas. Elas vão fazer a história acontecer, salvar as pessoas que estão vivas. E as pedras. Outros vinham trazer pedrinha muito pequenininha, pedrinha pequenininha quase não dava de ver, né? Ele chegava lá, jogava lá no buraco, ela se transformava no mesmo tamanho das outras. Todas elas do mesmo tamanho. Todas elas tipo um diamante, mas com o nome gravado da pessoa. O nome era em ouro, né? Letras de ouro assim, gravadas na pedra. E ali mais uma vez a historinha. Por que pedra é aquela? Por quê? O que eu fiz? O que não fiz? Então, no livrinho número 1 está sendo explicado a oração, está explicando cada historinha, cada pedrinha dessa, né? O porquê que foi colocado ali, quem colocou, mais ou menos isso. Então, ali, nessa ponte que estava sendo feita, ali eu ainda não entendia direito o que ia acontecer, mas ia botando as pedras ali. Ia acontecendo. Cada vez que a gente rezava, as 15 orações, principalmente, a Norma e eu, a dona Palmira também, ela começou a rezar junto com a gente. E aí, cada vez que acontecia isso, eu entrava em êxtase, né? E eu ia desenhando no papel a ponte ali, e sem saber exatamente o que ia acontecer. Então, eu não sou desenhista, nem sei desenhar, mas as pedras iam saindo. Às vezes era 15 pedras num dia, às vezes era 3, 4 pedras no outro dia, às vezes uma pedra, às vezes mais, né? E elas iam se colocando uma em cima da outra, né? Assim. E cada uma historinha. E foi levando. Aí o São Miguel dizia, quando chegar no final, você vai ver a porta do céu, né? Então, bom, e assim foi, levando, rezando. A gente teve muito sacrifício, muitos problemas. E apareciam padres ali carregando pedras. Apareceu um padre bem velhinho, que vocês conheceram, o Arnaldo, que também vinha aqui, a Marlene, que morava aqui em Porto Belo, né? Apareceu um padre bem velhinho já, né? E apareceu ele também carregando aquela pedra dele, era uma pedrona muito grande, muito pesada. Mas ele foi carregando aquela pedra de morro acima, jogou lá também. E também tinha algumas pessoas vivas também, a gente viu, algumas pessoas vivas também ajudando a colocar pedras ali. E então o precipício foi sendo aterrado, digamos assim, naquela parte ali, né? E quando chegou bem lá em cima, lá no final lá, aí nós já estávamos até muito cansados naquele dia, a gente teve uma caminhada, que a gente começou a visitar cemitério, toda aquela história, né, que também está contada no livro ali, começou a visitar. Primeiro dia nós fomos no cemitério aqui em Porto Belo, a gente estranhava de visitar cemitério. Eu sempre visitei cemitério quando a gente era criança, a minha mãe sempre visitava cemitério. Nas segundas-feiras era o dia de visitar cemitério. Então a gente ia do bairro Santa Terezinha, a gente morava lá, ia até Brusque, né? No cemitério era no centro de Brusque, hoje é a matriz de Brusque, lá no cemitério antes, né? Também tinha matriz lá, né? Uma igreja antiga. E lá era o cemitério. E nós íamos de Santa Terezinha de pé toda segunda-feira e lá rezar naquele cemitério. Então eu já tinha esse costume de ir ao cemitério. Só que depois eu saí de casa, o costume de ir para o cemitério acabou, né? E agora, de repente, de novo, né, São Miguel e a história, Nossa Senhora visita cemitério. Aí São Miguel, é a primeira vez que fomos lá, ele disse, vai lá e você vai mapear o cemitério. Ele usou essa palavra, mapear o cemitério de Porto Belo. E nós fomos lá, a Norma e eu, né? Fomos lá no cemitério, eu levei um papel, uma caneta, né? E chegamos lá, o cemitério, uma parte do lado, a igreja fica dentro do cemitério, né? A igreja matriz de Porto Belo, quem já conhece, fica dentro do cemitério, né? Ela é rodeada, assim, dois lados, né? O lado e o fundo, assim, né? Dela é cemitério. E nós fomos aí, começamos dessa parte mais de trás da igreja, que é menor ali, e eu comecei a desenhar, né, os túmulos.
Desenhava, botava o desenho, desenhava o túmulo, botava o nome direitinho, como estava escrito no túmulo. Né? Demora, né? Demora. Por um. Aí viemos para casa, aí no outro dia a gente voltou para lá, ali nesse mesmo dia. A gente estava aí, de repente eu olhei, São Miguel estava sobre o monumento ali, onde tem uma capelinha, né? Mortuária ali. A capela mortuária era dentro do cemitério, hoje é fora. E ele estava ali, rindo, como que fazendo pouco caso de mim. Né? O São Miguel é muito engraçado. Ele realmente chama, às vezes, puxa a orelha da gente, mas ele é muito alegre. E aí ele estava rindo. Ele fazia assim, né? Aí assim, mas por quê? Disse, porque você não precisa desenhar os túmulos, não é? Eu não pedi para desenhar os túmulos. Você vai só anotar o nome das pessoas que estão ali, né? Disse, mas você disse que era para mapear, né? Mapear, né? Não, eu me expressei errado, é só para anotar os nomes, né? Porque se fosse para mapear, eu ia levar o ano inteiro, né? Eu não... Aí começamos a fazer o nome, então, do cemitério, dos mortos ali, dos túmulos, e ali a gente já, na hora, às vezes sabia se a pessoa está precisando de oração ou não, e se não, ele ia para a lista, né? Aí ele disse, agora você abre um livro, e você dá o nome de livro da luz, e você vai anotar no livro esses nomes, e vocês vão rezar por estes nomes. E nós começamos, então, a rezar pela relação dos livros, e ali a gente ia ficando sabendo se está no purgatório, está no céu, está no inferno, está no inferno, então risca, passa um corretivo, verniz, né? Corretivo, aquele branquinho, tinha que pintar em cima ali. Se está no inferno, não pode ficar no livro da luz. Tira fora e bota o nome de um padre falecido. Aí tinha que substituir por o nome de padre falecido. E aí a gente começou a rezar, e a cada vez, rezando, algumas almas dessas que estavam anotadas iam para o céu, saíam sendo salvas. E chegava um momento que às vezes uma alminha que a gente rezou, ela ficou, nós rezava. Às vezes ficava horas e horas rezando até ela sair. E a gente dizia, Deus, tem que tirar ela dali, ela não pode ficar no purgatório. Enquanto ela não saísse dali, a gente ficava rezando. Aí ela saía, então tá livre, né? Mais uma. Então essa foi a nossa caminhada do começo. Você vê a luta que a gente tinha, porque a gente não entendia bem direito por que o céu queria isso, o que ele queria da gente, né? E a ponte, então, começou, por essas caminhadas que a gente fez, tantas caminhadas em tantos lugares. Depois a Marlene, a irmã do Arnaldo, ela que levava nós, não tinha carro, ela levava nós pelos cemitérios, por aí afora, e em casa, rezando, a ponte ficou pronta. Lá em cima, as últimas pedras, então os santos colocaram. Pessoas que já estavam no céu, santos, já são santos, canonizados, é que colocaram as últimas pedras. Pronto, a ponte está pronta. Por quê? Porque no final a gente já estava cansado. A gente estava dizendo, mas será que está valendo a pena isso? Será para que serve isso? O que nós estamos fazendo? E quanta gente botando na cabeça da gente, vocês estão tudo doidos, vocês são loucos, vocês não sei o quê, um monte de coisa. Aí a gente olhava, acho que nós somos loucos mesmo, né? Não adianta. Aí os santos chegaram, alguns deles, e o nome também deles estão no livrinho, né? Está todo o nome de cada um. Chegaram e, pronto, nós vamos acabar a ponte para vocês. Os santos de devoção, a gente depois foi ver, era a maioria dos santos de devoção da Dona Palmira, né? Da Hilda, para quem estava sendo feita a ponte. E então aí acabou a ponte, quer dizer, as pedras todas colocadas lá, uma coisa... Só os diamantes, né, que eram bonitos, né? Fala, Arnaldo. Talvez não entenderam bem. Só para complementar, Cláudio. É que quando ele me entregou o calendário, onde ele tinha anotado essas pedrinhas, que ele fez o desenho à mão, né? Quando ele me entregou o calendário, era grande o desenho. Então, nós não podíamos transformar num livrinho pequeno, e cada pedrinha tinha o seu nome. Então, eu fui obrigado a numerar elas. Então, quem acompanha o livrinho, são 45 pedras diferentes, 45 números.
Então, o número 1 é da pessoa tal. O número 2, as 2 ou 3 ou 4 pedras são da pessoa tal, entendeu? Então, por isso que nós não conseguimos, o nome ficaria tão pequenininho que ficaria ilegível dentro da pedrinha, por causa que nós tivemos que reduzir, né? Outra coisa, só passando um número, Cláudio, talvez tu não te lembras. Foi colocado número, foi substituída por números, tá? No livrinho vocês vão ver números na capa, né, do livrinho, né? Mas o número do livro, quando aí o Cláudio começou a anotar esses nomes que eles anotavam nos cemitérios, ele anotou, então, foi ele primeiro começou até 100 mil. Até 100 mil ele anotou sozinho. Quando ele estava anotando o número 100.619, a alma 100.619, aí o São Miguel disse para eles, agora tu acabasse de anotar o 100º milésimo santo. Ou seja, tinha 619 perdidos. Dos 619, ele foi obrigado a voltar, riscar por cima e botar o nome de um santo em cima. Então, esse é o trabalho como começou. A conta era sempre feita pelo céu, porque eu não sabia exatamente o que estava acontecendo, né? Mas eu ia escrevendo. Quando são em 100 mil, na nossa conta estava em 6.600 e pouco. Você me quer? Não, tem 100 mil. 100 mil. Os outros não podem estar no livro, né? Então, é sempre assim, sabe? Para nós, isso aí, a gente já via que era uma coisa do céu, né? A gente não sabia direito exatamente o que o céu ia fazer com isso, mas uma coisa nós tínhamos certeza, era para salvar uma pessoa, era para salvar a alma, né, da Palmira que estava viva ainda. Né? Isso era o sentido. Porque, então, o céu todo se movimentou para salvar uma alma. Ali tinha santos, né, como já foi falado, e depois, cada pedrinha daquela, ou cada pessoa que saísse do purgatório e fosse para o céu, se tornava santo. Era santo também, não é? Todos os que saem do purgatório vão para o céu, se tornam santos. A igreja não vai canonizar todo mundo, são milhões de milhões, mas todos que vão para o céu são santos, tal qual os outros santos que a gente conhece. O mesmo poder de intercessão é a mesma coisa. Então, todo o céu, praticamente ali, se envolvendo na nossa oração, por causa de uma alma, por causa de uma pessoa. E ontem, quando vocês cantavam, e as crianças cantavam um dia anterior, aquele canto, a alma custa caro, eu me lembrei disso aí, o valor de uma alma. Custa caro, né? Mas você vê, e quantas milhares de almas, hoje o Salvai Almas está salvando, está tirando, né? Essa semana nós fomos no cemitério, segunda-feira, o purgatório está vazio. Então hoje a gente vê, não é tão difícil salvar almas hoje, mas precisou o céu constituir, digamos assim, um movimento, envolver pessoas de muitas partes, nossa, aqui ou de fora, para rezar pelas almas. Com o mesmo amor, com a mesma intensidade, com a mesma sinceridade, digamos assim, aí ficou mais fácil de o céu resgatar, de o céu tirar as almas que estão no purgatório. Então, hoje a gente vê um dia de oração aqui, dá para limpar o purgatório. Na mensagem de anteontem, me parece que foi o transanteontem, não sei, eu não lembro agora qual dia que a senhora falou aqui, né? Se você estiver em constante oração, o purgatório fica vazio. Ele permanece vazio, né? Então, hoje é mais fácil. Mas naquela época, tinha milhões e milhões e milhões de almas no purgatório. Por quê? Porque quase ninguém rezava mais. E a igreja mesmo já não rezava mais, né? Então, a gente até conversava com alguns padres sobre isso, e aconteceu, inclusive, aqui em Porto Belo. Padre Josino era o nosso pároco, Josino do Amaral. Ele era o nosso pároco aqui. E nós estávamos no cemitério rezando lá, a Norma era catequista, e a Norma foi falar, o padre perguntou, o que vocês estão fazendo aí no cemitério? Rezando pelas almas, padre. Que almas, que coisa nenhuma. Quer rezar pelas almas, coisa nenhuma. Purgatório não existe. Purgatório a Norma tentou dar uma catequese de purgatório para ele, mas ele não concordou. A Norma disse, eu vou trazer 200 padres aqui para me ajudar a explicar o que é o purgatório para o senhor entender.
Sabe o que ele disse? Eu vou trazer 2.000 padres que vão dizer o contrário. Então eu reclamei com Nossa Senhora. Eu disse, mãe, você está me pedindo para me fazer uma coisa que a igreja não acredita? Os padres não querem. Como é que eu vou fazer, vou cumprir, poder cumprir isso, se os próprios padres não querem, não aceitam? Ela disse, é por isso mesmo que o céu, Deus te escolheu. Porque se a igreja não fala, se os padres não falam, alguém tem que falar. Então os leigos têm que falar. Os leigos é que tem que fazer essa parte que a igreja esqueceu. Fazer cumprir aquilo que é o ministério principal da igreja, salvar almas. E que a igreja pregou isso desde antes do Novo Testamento. E a gente percebeu já no Antigo Testamento, no tempo do Judas, né, do Macabeu, já falava sobre a necessidade de rezar pelas almas. E depois, visitas a cemitérios. O que as mulheres lá que acompanhavam Jesus fizeram no primeiro dia, depois que ele morreu? Está vendo? Visitar cemitérios. Não é? Não foi eu que inventei isso. A igreja já tinha esse costume. Porque é ministério, é serviço da igreja, é missão da igreja. Mas a igreja estava esquecendo. E hoje a gente fala com vocês, por exemplo, e tantas pessoas. As pessoas mais antigas vão me dizer, nós íamos segunda-feira no cemitério. Mas as pessoas mais jovens nunca viram falar disso. Ou até viram falar, mas não, né? Por que segunda-feira? Eu aprendi quando criança com o padre João Maria Steppe, era o meu pároco lá, onde eu era criança. Por que, padre? Por que tem que ser segunda-feira, padre? Por que não pode ser outro dia? Ele dizia, pode ser, sim, pode ser qualquer dia, filho. Pode ir qualquer dia da semana, não tem um dia. Mas segunda-feira, a igreja colocou uma orientação sobre o melhor dia, segunda-feira. Por quê, filho? Porque domingo você vai na missa, você comunga, você recebe Jesus. Então, segunda-feira você ainda está com o teu Jesus ali, aí a tua oração é mais forte. Porque o céu está rezando contigo, porque Jesus está rezando contigo. Então a gente continuou aquele costume de ir aos cemitérios segundas-feiras. E hoje a gente também, né, pede. Pode ser qualquer dia da semana. A segunda-feira seria esse dia, para quem ia à missa só nos domingos, né? Quem vai à missa todo dia o céu vai lhe rezar junto. Então, quando a ponte ficou pronta lá em cima, aterrado, tudo lá, a Hilda já podia passar. Já não caía mais no inferno, ela já estava salva. E realmente ela já estava rezando com a gente, estava acompanhando as orações da gente, estava acompanhando, ela se modificou, né? E aí, mas o São Miguel tinha dito que eu ia ver a porta do céu, não vi porta nenhuma do céu ali, né? Um monte de pedras ali. Aí eles pintaram, São Rafael, São Miguel, pintaram as pedras, né? E formou, então, esse desenho ali. O cálice, em redor, lá em cima, a hóstia, né? Lá, e os Sagrados Corações. E aí ele disse, essa é a porta do céu, a Eucaristia. Formando, a Eucaristia sendo formada e sendo constituída e acompanhada pelo céu inteiro. Por vivos, por falecidos, né? Pelas almas, pelos vivos. E aí está a porta do céu. Se você cumprir isso aí direitinho, você vai para o céu. E depois ele coloriu algumas pedras diferentes, de outra cor, né? Aqui ele colocou essa faixa amarela aqui. É a pedrinha que a minha família colocou, né? O nome das pedrinhas que vieram das pessoas da minha casa. O nome, como o Arnaldo disse, no livrinho está só o número. Mas lá explica quem é, né? E essa outra vertical e a cruz era da Norma, né? A Norma e a Palmira, as duas, elas tinham muita dificuldade de se entender. Vocês que conheceram nós de perto, o Arnaldo já sabem disso, né? Uma dificuldade muito grande de se entender.
Mas a Norma começou a rezar também, e para a situação melhorar, e acabou a conversão, né, total da Hilda e a renovação dela também. Então, essas pedrinhas ali estão com o nome da Norma. A cruz, né? Aquela que forma a cruz. Depois, essa pedra branca, aqui, essa pedra branca era do Frei, né? Do Frei Humberto, é isso, né? Aquele velhinho que eu falei, que levou uma pedra muito grande. Ele já estava na cama, ele já estava doente, ele morreu já logo em seguida, né? Mas assim mesmo, a Hilda foi aquela que procurou ele para se confessar. Quer dizer, a primeira confissão da conversão da Hilda, né? Foi justamente com esse padre velhinho. Mas ele estava na cama, morava lá no segundo piso lá, depois ele desceu, segurando aquela escadaria, pertinho, velhinho, né? Cheio ali, foi atender a Hilda, que era a confissão da conversão dela. Também foi o céu que fez. Por isso, o velhinho lá colocou, a pedra dele valeu essa flor branca ali. O São Miguel pintou, ele fez questão de pintar a cor para a gente ver, para poder separar das outras, né? Para identificar melhor. A flor amarela também é sacrifício. A flor amarela foi o sacrifício da própria Hilda. Então, ela também, com a luta dela, de conversão dela, ela acabou botando pedrinhas lá também. E as pedrinhas dela mereceram uma flor, a florzinha amarela, então, que São Miguel, sacrifício, penitência da própria Hilda. E depois a flor vermelha, você vê que são quase duas, né? Vermelha, né? Uma flor inteira e mais 3 pedrinhas ao redor. A Hilda estava no hospital, doente já, muito estado terminal, e a Norminha, a minha filha, Branca, nós chamamos ela de Branca, está grávida, no último dia de o neném nascer. Ela era enfermeira lá do hospital, mas ela saiu do trabalho dela para ir lá visitar a Hilda, para consolar a Hilda, para rezar pela Hilda, mesmo tendo dificuldade. Ela não podia, ela tinha que ficar em casa, a Norma, né? Tinha que ficar em casa, porque estava para nascer, neném. Mas ela foi lá onde a Hilda estava e rezar por ela, pedir também por ela a conversão, né? Então, ela botou aquelas pedras ali. Porque o São Miguel pintou mais 3 pedras, porque a criancinha que estava no ventre da mãe também botou pedrinhas lá. 3 pedrinhas que estão ali, junto com aquela vermelha, são aquela criancinha que no ventre da mãe também ajudou a mãe a rezar. Isso quando a Doris, né? Falava ontem que as criancinhas se sentem desde pequenininho, né? Ou desde 2, 3 semanas ali, já sente, né? E ele também, a menina já estava com 9 meses, né? Estava ali com 9 meses. Mas já sentiu a mãe rezando junto, e ele também colocou pedrinhas ali. Então você vê, são coisas do céu. E quando estava tudo pronto, tudo isso aí, o São Miguel falou, ali a porta do céu. Todo mundo rezando com vocês, almas santas e a Eucaristia, está aí. Lá em cima, na ponte, lá no alto, lá parecia a ponte, assim, como é que se chama? O gradil, não sei se é aquela, né? Em redor das pontes sempre tem aquele corrimão, né? Aquela assim. Era tudo como móvel tubular, mas de ouro, né? Assim, na passarela, digamos, da ponte, né? E não foi possível gravar isso no livro. Naquela época, se fosse hoje, talvez daria, né? Mas naquela época